Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Lê com mais um vídeo para o nosso canal. Curta, compartilha, deixe seu comentário, deixe seu like. Viram o que o Marcelo Tafona anda fazendo? Degrinindo a minha imagem? De vez de ele ir contra ao conhecimento, às minhas exposições, ele agora está magoadinho. Está magoadinho, ele falou que eu não sei usar Lex e eu provei que o cara não sabe usar. O cara é desprovido de inteligência. Desprovido de inteligência em relação à língua grega. Sempre vai ser assim. Nunca vai mudar essas condições. Porque o cara estuda sozinho. Agora, Marcelo Tafona, você arrumou um problema para você. Eu sou o seu problema de agora em diante. Beleza? Então, você anda nas redes sociais falando, colocando áudio para me comprometer o meu caráter, comprometer a minha pessoa. Você, em vez de debater contra o meu conhecimento, você está debatendo contra a minha pessoa. E eu não vou deixar isso acontecer, tá bom, pessoal? O cara desse é um cara pilantra. Marcelo Tafona é um pilantra que anda aí degrinindo a minha imagem. Sempre vai ser assim, é um pilantra e sempre vai ser pilantra. Para mim, um vagabundo, um safado, um salafrário, pessoas que fazem isso com outro semelhante. Eu acho que religioso ele é, né? Religioso ele é. Eu acho que o líder dele, lá do Salão do Reino, não aprovaria o que ele está fazendo. E também outros estão fazendo. Pegaram os meus áudios, estão recortando os meus áudios. Tá? Estão fazendo vídeo com os meus áudios, beleza? Tirando do contexto, é sempre assim. Um cara que tira um áudio do contexto do outro, isso é um bandido, cara. É um bandido, deve ser preso, pagar. Tem que pagar indenização. Entendeu? Isso é um crime. Olha o que ele colocou. Em vez de estar contra o meu conhecimento, não. Ele está contra a minha pessoa. Porque ficou chateadinho. Que eu falei que não sabe usar. E não sabe usar mesmo. Falei mentira? Não falei mentira e provei. Entendeu? Provei na cara dele e não falou nada. Vamos lá. Vamos mostrar aqui Marcelo Tafona, o que ele anda falando acerca de mim. Aqui, ó. Aqui está o vídeo. Ouçam do minuto 32 e 24 até o 33 e 59. Quem fala? Eis a verdade nua e crua. Irmãos, que deixaram, etc e tal. Deixaram a trindade, né? Vamos lá. Aí aqui, quem vai iniciar? Pastor Francisco. E antes disso, gente, o que vai ocorrer? Vou mostrar o que o Marcelo anda falando. E vou diretamente no pastor. Ele é um pastor respeitado, tá? Pastor Francisco. Um abraço ao pastor Francisco, que foi o responsável por colocar esses áudios. Não aí nessa lista. Não aí nesse vídeo. Entendeu? Eu estava presente quando ele colocava os áudios lá, de pessoas que deixaram de credibilidade, e o meu áudio não estava. Na lista original não estava. Passou depois a estar. Entendeu? Sem o meu consentimento. É só perguntar pro Ivan, eu lhe consentiu tu arrancar o áudio do PV e colocar, e dar para testemunho de Jeová e colocar no meio de uma lista? Ele vai dizer não, porque ele não vai ter bagagem para dizer que sim, entendeu? Não autorizei, e se disser que eu autorizei, quero provas. Não vai acontecer. Portanto, olha o que o Marcelo Tafona fez e olha a minha resposta em relação à pessoa que ficou com esses áudios e que não fez esse vídeo. Esse vídeo é maldoso, tá? Quem fez esse vídeo também foi um pilantra, um vagabundo, um bandido, com certeza testemunha de Jeová, gente. Não tem pode correr. Testemunha de Jeová são campeãs de deturpar o que os outros falam, tá? São campeãs. Todo mundo sabe disso. Mas vamos lá. Amados, acerca dos irmãos que deixaram a Trindade, eu precisaria que, por gentileza, os amados que puderem aqui ou no meu PV, fazer um áudio dizendo... os irmãos que deixaram a Trindade. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, entendeu? Mas os irmãos que deixaram a Trindade, olha só como começa. O seu cargo ministerial, sua igreja... Tem que falar de seu cargo ministerial, de sua igreja, por que deixar a Trindade. Olha só. Como o pastor Francisco está pedindo dos irmãos. E tem alguns que vão fazer isso. Por que você deixou a Trindade? E
e o que você pensa da mesma. Eu preciso desse áudio porque eu estou em uma sala aqui da cidade que eu moro, em Brasilândia, Minas, e nessa sala algumas pessoas precisam saber que muitas pessoas estão deixando esse conceito filosófico e ideológico e parece que eles estão achando e até dizendo que isso é uma coisa da nossa cabeça. Então, se os amados puderem ajudar, eu agradeço. Shalom, pastor. Ué, pastor, Ó, esse aqui é o primeiro que vai falar. a Trindade é difícil explicar a Trindade, entendeu? Esse aqui já anda falando e tal, mas tem outros que já começa. Deixa eu ver aqui, rapidamente. Estar, se fosse uma pessoa, essa pessoa. Então, a minha visão, espírito. Então, se ele é o Esse aqui tá dando uma opinião dele, né? Observe que até essa palavra foi tirada do contexto, entendeu? Até esse áudio do rapaz foi tirado do contexto. Não precisa ser um especialista para saber que a palavra do rapaz também foi tirada do seu contexto, nesse sentido. Mas vamos ver um outro aqui que ele começa exatamente. eu nem estou pegando o conceito de três, Do Pai, do Filho e do Aqui, ó. Espírito da Trindade. mas que são três pessoas distintas uma da outra. Agora aqui vai entrar um irmão que vai falar acerca das suas observações, se deixou a Trindade ou não. Olha só. Eu estava dizendo, devido ao estudo, né, Observe que ele falou, devido ao estudo, esse sim está falando de forma mais tranquila. Está entrando no assunto que o pastor Francisco está pedindo. Entendeu? Enviar áudios de por que deixaram que por que deixaram de crer na Trindade, da onde ele provém, que igreja pertence, etc e tal. no diálogo com algumas pessoas, surgiu algumas dúvidas a respeito da Trindade. Eu fui estudar a fundo mesmo a doutrina da Trindade, e uma das coisas principais que a teologia trinitariana ensina é a igualdade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dizem que há três pessoas que são iguais, né, em poder, majestade e glória. Então eu passei a examinar nas Escrituras para ver se de fato a Bíblia mostrava essa igualdade, né? E percebi, à luz da Escritura, que o Senhor Jesus, ele não é igual ao Pai em poder. Aqui ele vai dizer, etc e tal. Vamos ver outro agora, outro. Ainda que Jesus, nós temos que crer atributos do Pai, pois não tem o atributo revelar. Vi que a doutrina da Trindade, Yeshua é em Mateus 28. Daí seta, até que cheguei, né? Já tinha aprendido. Fiz a faculdade. Pessoal, também não posso deixar de postar o meu e já adiantando, né? Esse aqui já é o pastor Francisco, é o autor dos áudios, tá? Mas eu vou colocar aqui, ele já sabe, nós sabemos, né? Vamos colocar os outros aqui. Por uma bíblica estão trabalhando, abandonando também esse conceito de trindade. Eu quero dizer que nunca acreditei nessa também de deixar meu depoimento, abandonando também esse conceito filosófico e ideológico. É questão de tempo. Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua. Agora vai vir outro. Tenham todos um excelente dia. Bom dia a todos. Então, como o irmão Francisco pediu, eu gostaria aqui também de deixar meu depoimento acerca dessa doutrina da Trindade. Meu nome é Roberto Oliveira, eu sou teólogo, líder do Ministério Vida em Cristo, aqui na cidade de Rio Verde, Goiás. Com relação a essa doutrina da Trindade, eu quero dizer que nunca acreditei nessa doutrina e nunca aceitei essa doutrina, apesar de ter estudado essa doutrina nos livros de teologia e de conviver com pessoas que... Bem, esse aqui já disse que nunca acreditou, então ele não era trinitariano, né? Ele só disse que nunca acreditou na Trindade, entendeu? E você olhando o vídeo, olha só o título do vídeo. Irmãos que deixaram a Trindade. Mas esse aqui já tem uma contradição.
Esse aqui não deixou a Trindade. Diz que ele nunca acreditou na Trindade, então o título está errado. Tem que fazer uma revisão, querido, entendeu? Tem que fazer uma revisão. Irmãos que deixaram a Trindade, não, esse aqui nunca acreditou na Trindade. E como é que ele deixou uma coisa que nunca acreditou? Vamos lá. Que acreditam nessa doutrina e que ensinam essa doutrina. Eu nunca aceitei essa doutrina em primeiro lugar. Observe que ele nunca aceitou, então ele não pode estar na lista. Ele não pode. Se pegarmos a lista vai ficar quase 2, 3 pessoas, mais ou menos aí, entendeu? Porque essa doutrina não pode ser provada nem pela razão, nem pela lógica. Dizer que Deus... Bem, ele vai explicar, etc e tal, mas ele mesmo não é trinitariano, tá, gente? Estudou teologia e tudo mais, mas nunca aceitou a Trindade. Ou seja, nunca praticou, nunca se tornou um trinitariano, então não poderia estar ali. O áudio dele não poderia estar aqui. Olha só a bandidagem que já fizeram também, entendeu? Se são irmãos que deixaram de crer na Trindade, por que esse rapaz que nunca creu na Trindade está aqui? É só para fazer volume, né? Eu sei disso. Vamos lá. É composto de 3 pessoas Vou que botar outro aqui. ensinaram essa doutrina. Ela tem pessoas que não tiveram tanto ao Pai como de que Deus é um. Essa aí é uma das verdade do eterno. Esse aqui eu conheço. verdades. Shalom. Esse que vai aqui eu conheço. Esse aqui é o pastor Alex, também é um cara, um homem de Deus, entendeu? Homem de Deus. Esse é o pastor Alex, tá, gente? Que faz um trabalho com o pastor Francisco. Beleza? Vamos lá. Pastor Francisco, bom dia. Bem, deixa eu me apresentar aqui para os nobres colegas, então. Observe que todos eles se apresentam, estão se apresentando, quem é, o porquê, etc e tal. Alguns não se apresentam. Já falo diretamente, né? Outros foi caiu de paraquedas. Porque se o título é Irmãos que Deixaram a Trindade, então, se esse título aqui, Irmãos que Deixaram a Trindade, aqui tem um que não era irmão que deixou a Trindade porque ele nunca aceitou a Trindade. Bem. Eu sou o pastor Alex Souto Lopes. Sou pastor presidente da Congregação do Eterno, na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo. Mediante a estudos, orações e busca pela verdade, cheguei à conclusão que o Eterno é um. Literalmente, um, sozinho, independente, exclusivo, no sentido mais singular da palavra. E isso aconteceu comigo mais ou menos na mesma época que o pastor Francisco, nós vivemos tendo essa visão juntamente, trocando ideias um com o outro, e estudando a linha judaico-messiânica, estudando... Tanto o pastor Francisco quanto o Alex eram trinitarianos, tá? Esses dois entram na lista, beleza? Eles deixaram de crer na Trindade, pelo menos aquilo que eles falaram. Vamos ver outro irmão aqui, até chegar a minha vez, vamos lá. Ver e analisar dentro do grego, eu entendo que nós temos uma cosmovisão, e ele repetiu, onde em Deus, posto. Pela vida de vocês, que tem iluminado homens que são homem de Deus, tudo bem? É só vocês estudarem o termo, a palavra monoteísmo, e os senhores verão que monoteísmo é a crença em um Deus sozinho, não em um Deus composto. Abraço a todos vocês. Agora vem uma outra pessoa, vamos ouvir tranquilamente, tá, gente? Esse vídeo vai ficar um pouco grande, mas ele é necessário, tá bom? Diante das pilantragens que estão fazendo ainda. A paz do Senhor, homem de Deus, tudo bem? Quem que vos fala é o pastor Romildo, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Antes, trinitariano, hoje, graças a Deus, graças ao nosso Senhor, que tem iluminado homens que do conhecimento da palavra para mostrar essa visão errônea e até pagã. Então, louvo a Deus, glorifico o nome dele pela vida de vocês. Esse aqui também era trinitariano, deixou de ser trinitariano. Vamos lá, vamos ver o outro agora, tá? Vocês que nos ajudam, pelo esse trabalho, que o caminho... Gostaria de me apresentar. Que a Shalom do Eterno seja contigo, pastor Francisco. Isso aqui é outra pessoa, vamos lá. E com a todos da sala, que Deus possa abençoar a cada um.
Gostaria de me apresentar. Meu nome é Silas, sou pastor da Igreja Congregação do Eterno, em Brasilândia de Minas. Fui pastor da Igreja Batista por aproximadamente 4 anos e já faz algum tempo que cheguei ao entendimento de que a Trindade não passa de uma doutrina criada por homens que não tem nada de... Bem, que mostrei esses homens até o presente momento, tá? Olha aqui, ouça de 32 a 24. Agora ele vai colocar a minha pessoa, né? 32. Mas vamos ver o 31 primeiro. 31. Quem é que tá no 31 aqui? Vamos ver aqui. E conforme não tem uma terceira pessoa, e sim o Pai e o Deus. Porque muito quando eu ia e aí acredito só que Deus é o Deus único. E eu sou de... Isso aqui já é uma outra pessoa, tá bom? Depois dele, acho que eu entro lá. Colocaram meu áudio depois dele. Meu áudio foi colocado depois dele. Vamos lá. Eu vejo Goiás e eu aprendi de acordo com a doutrina do ministério, né? A Trindade e tal. Observe que, pela fala do irmão, ele é uma pessoa bem ignorante. Ela deixou de crer na Trindade, acho que por ignorância. Ou seja, não tinha um conhecimento profundo, né? Esse quesito. Mas vamos lá. Mas só que, na verdade, meu coração nunca aceitou. Assim, Tá, entendi agora. O coração dele nunca aceitou. Então se nunca aceitou, nunca era Trindade. Nunca foi trinitariano, entendeu? Nunca foi trinitariano. Se o coração nunca aceitou, então nunca foi trinitariano. porque o meu pouco literal que eu tenho, eu nunca consegui ver uma terceira pessoa. Somente nas explicações deles, certo? E eu me confundia muito quando eu ia estudar a Trindade, porque é 3 deuses distintos, mas que é um só. Olha, ele nunca estudou Trindade porque a Trindade não fala que são 3 deuses distintos. 3 deuses distintos. São 3 pessoas distintas e não 3 deuses, beleza? Aí é triteísmo, na verdade. Então, observe que até mesmo ele estudando, a maioria são de fato pessoas que não têm conhecimento de Trindade. Isso é notório. Então, se a pessoa não tem conhecimento de Trindade e for combatida, ele vai deixar de ser trinitariano na hora. Entendeu? Na hora. Porque não vai ter resposta, não vai ter aprofundamento, não tem nada. Tá? Vamos passar aqui mais na frente aqui, ver quem é que tá aqui. Deus, porque o Pai, sobre o literal da Bíblia, eu acho que eu vou conseguir explicar o que eu penso, né? Mas vai dar... Depois dele, olha só como entra meu áudio. Depois desse áudio aqui desse irmão, colocaram no meio, olha só como entra meu áudio. Certo, é isso aí. Obrigado aí. E desculpa as fracas palavras aí. O que aconteceu, Ivan? É o seguinte aqui. Opa, por que meu áudio entra assim? Não é irmãos que deixaram a Trindade, como o pastor Francisco falou? É nesse momento, gente, que vocês vão ver, tá? Que colocaram meu áudio, entre lá. Se o pastor Francisco tem que se apresentar, tem que dizer de onde é e por que deixou a Trindade. Porque meu áudio entra abruptamente. Abruptamente. E eu tô conversando com o Ivan, no PV. No PV. Pode ver que é no PV. Não é diretamente com o pastor Francisco. Eles aí estão falando diretamente com o pastor Francisco. Mas por que eu não falo diretamente com o pastor Francisco? E o pastor Francisco sabe disso. Entendeu? Você vai ver posteriormente isso sendo linkado, uma conversa que eu tenho no PV do pastor Francisco, que eu falei para ele que eu vou expor essa conversa. Beleza? Porque meu áudio já entra abruptamente, sem me apresentar. Se eu deixei a Trindade, eu tinha que me apresentar, né? Entendeu? Olha, sou Euler Lopes, tudo mais, tal, teólogo, professor de grego. Eu deixei de crer da Trindade, tudo mais. Mas não é isso que acontece. Olha a pilantragem, a malandragem para tentar deturpar o meu caráter, a minha imagem. Se essas pessoas fazem isso comigo, imagine com outras pessoas que saem da seita deles. Entendeu? O que acontece, entendeu? O que acontece? Tá entendendo? São verdadeiros bandidos, gente. Bandidos da internet. Bandidos. Não tem outra palavra, pelo amor de Deus. Bandidos. Inclusive, seu Marcelo tá fome.
que está replicando isso. Voltamos lá, novamente, olha como entra o meu áudio nessa lista de supostas pessoas que deixaram a Trindade. Já vemos que uma nunca creu na Trindade, o outro também não, entendeu? Esse quesito. Agora eu vou colocar o meu áudio, que não tem começo, tá? Vai cortar. Por que cortaram o meu áudio e colocaram uma partezinha? Interessante isso, né? Interessante. E eu estou conversando no PV com alguém, não é respondendo diretamente o Francisco, o pastor Francisco. Mas vamos lá. Isso aqui, eu estou mostrando a pilantragem, a safadeza do que eles estão fazendo com os meus áudios, entendeu? Safadeza, é pilantragem, vagabundagem dessas pessoas. Não tem outras expressões. Não tem. Com bandido, a gente trata assim, tá bom? Vamos lá. Eu creio que quando eu aprofundar Vai terminar aqui a palavra do irmão e vai entrar o meu. mais, quando eu tiver, né, mais profundamente, com um contexto mais pleno sobre o literal da Bíblia, eu acho que eu vou conseguir explicar o que eu penso, né? Mas vai dar certo, é isso aí. Obrigado aí. E desculpa as fracas palavras aí. O que aconteceu, Ivan, é o seguinte, é que Ó, já entra meu áudio. Automaticamente, um perverso fez isso. Vamos lá, vamos ouvir. eu estou fazendo pesquisa, não parei ainda, pesquisas bem profundas, acadêmicas, sinceras, olhando o texto sinceramente, sem nenhum conceito filosófico, tá bom? Porque você sabe que a Trindade, qualquer livro que eu li sobre Trindade e sobre também teologia sistemática, eu cheguei à seguinte conclusão, que a Trindade seria um conceito filosófico desenvolvido a partir do 3º século, ou 4º século, né? 325. A Trindade de hoje ganhou esse corpo justamente por causa que foi desenvolvido. Só que, a meu ver, na minha opinião, nenhum autor neotestamentário, e principalmente veterotestamentário, tentou desenvolver um conceito trinitário dentro da teontologia de Deus. Eu cheguei a essa seguinte conclusão, estou sincero comigo mesmo, léxicos, dicionários e o próprio grego vão dar a ideia que realmente existe um único Deus. Também cheguei a essa conclusão, tá bom? E o conceito Trindade, se eu te explicar algumas questões relacionadas à própria Trindade, e você dizer assim, aonde está o versículo bíblico? Eu vou dizer, não tem versículo bíblico para explicar isso. Eu estou explicando a partir da filosofia, e não a partir de um texto bíblico, entende? Então eu sou sincero comigo mesmo. A posição que acredito que seja a melhor posição, na minha opinião, não terminei ainda, tá? Porque ninguém está me convencendo a nada, é eu que estou lendo o texto em grego, em hebraico, e tirando a seguinte conclusão do próprio texto, junto com exegese, hermenêutica e crítica pessoal. Meu nome é Richard e eu nasci em berço evangélico. Observe que o outro já começa entrando, já dizendo que o nome dele é Richard e tudo mais e tal. Observe, gente, que tiraram o áudio do contexto do que falaram, tá? E o que eu falei? Só foi verdade. A Trindade, assim, o conceito trinitário, esse conceito que existe de Trindade, o conceito, gente, pelo amor de Deus, se você não souber o que é conceito, o conceito que é um ser que tem a mesma substância, ou 3 pessoas que têm a mesma substância, essa é a explicação, 3 pessoas que têm a mesma substância, são conceitos filosóficos. Nós desenvolvemos um conceito filosófico, os pais da igreja desenvolveram um conceito filosófico, beleza? Ainda tem até divergência ainda em relação a isso. Tá bom? Nesse quesito, o que ocorre? Eu estou apresentando, até falei, livros, dicionários e tudo mais e tal, livros, por exemplo, de teologia sistemática, onde já trabalham a Trindade, tá? Mas esses livros trabalham a Trindade do ponto de vista filosófico, beleza? Já começa por aí. E eu menti? Eu falei alguma coisa errada? Entendeu? Por isso que eu tenho um conceito um pouco diferente. Beleza? A Trindade que eu creio, ela, a maioria das suas formas, só temos como, por exemplo, apresentar a partir de um conceito filosófico. Não é a filosofia, é conceito filosófico, que envolve explicação por cima de explicação. Exemplo aqui, olha um conceito filosófico. Tá? Um conceito filosófico. Na Bíblia nós temos, por exemplo, que Jesus é filho de Deus, é filho literal de Deus, é gerado por Deus. Se ele é gerado por Deus, olha só o conceito que eu vou ter agora,
Agora eu vou filosofar. O conceito, então, significa que ele tem os mesmos atributos do Pai. Os mesmos atributos. Por quê? Porque, diante da filosofia que eu vou cunhar agora, como é que Jesus pode ser um ser diferente de seu Pai em questão de atributos, se ele parte da mesma natureza, da mesma substância, se ele é gerado da mesma substância? E nessa época, né? Aí, eu cria que Jesus não era gerado do Pai. Nessa época eu cria que Jesus não era um ser gerado do Pai, tá? No conceito trinitariano, nesta época, Jesus não era um ser gerado. Posteriormente, eu fui mudando ao ler diretamente os pais da igreja. Eu queria ter uma base, né, para afirmar que Jesus não é gerado pelo Pai. Que Jesus, por exemplo, ele é coeterno e tudo mais e tal, mas não gerado. Eu queria ter uma base e não encontrei uma base, entendeu? Não encontrei uma base antes de Agostinho, nesse quesito. Até mesmo em Agostinho. Mas não encontrei essa base. Se eu não encontrei essa base, eu encontrei a base que Jesus de fato é gerado. É gerado eternamente, antes de tempo. Isso é eterno, não tem como contar tempo, entendeu? Se é eterno, é antes de tempo, porque o tempo foi criado. O tempo foi criado. Foi criado por quem? Justamente por Jesus, que é o intermediário de Deus. Ele criou tudo. Se ele criou tudo, ele criou também um tempo, entendeu? Então é antes de tudo mesmo. Então, dentro desse pressuposto, também usamos filosofia. Para a filosofia na área da interpretação, tá, gente? É filosofia no que se refere à interpretação do texto, porque a gente vai explicar. Essa explicação que todo mundo utiliza para explicar alguma coisa é filosófico, porque você não tem uma frase na Bíblia. A gente não tem uma frase na Bíblia. Deus é trindade. Não tem, entendeu? O conceito, sim, você pode extrair alguns conceitos. Tá? Eu sou muito homem para dizer, nem todo conceito da Trindade se tira de um versículo bíblico. Precisa-se de uma desenvoltura, tá? Mas tem conceito, por exemplo, Pai, Filho e Espírito Santo. São as mesmas pessoas? As mesmas pessoas? Entendeu? A gente pode citar textos bíblicos, Mateus 28, versículo 19 e 20. 19, né? Batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, separa os três. Ele separa os três. Se o Espírito Santo é o Pai, então era para ter, se é a mesma pessoa, se é o Espírito de Deus, é para ter as mesmas. Na verdade, não era nem para ser distinto aí. Era para dizer assim, batizando o nome do Pai e do Filho. Acabou. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus, ou seja, do próprio Pai. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Tá? Então, temos versículos que dá base, sim, para alguns conceitos da Trindade, assim, diretamente, tá? Diretamente, ou seja, as três pessoas não são entendidas como, de fato, uma única pessoa. Então, três pessoas distintas. O que a Trindade prega? Três pessoas distintas. Então, diante disso, gente, a gente leva em consideração. O que eu expliquei aí, claro, minha mentalidade nessa época, ia ser 3, 4 anos atrás, mais ou menos, é que eu criei numa Trindade que não acreditava na geração eterna do Filho. Do Filho. De fato, uma Trindade diferente, que eu acredito que essa Trindade que eu deixei mesmo, esse tipo de ideia que eu deixei, seria uma Trindade que não tem respaldo nos pais da igreja. Não tem respaldo. A Trindade que tem respaldo no pai da igreja é que Jesus Cristo é gerado eternamente por Deus. Eternamente. Antes de iniciar tempo. Beleza? Antes de iniciar tempo. É essa a Trindade que eu creio. Por isso que eu falo que eu creio um pouquinho diferente dos nossos amados irmãos. Beleza? Então, estou explicando. No dia 16, vou explicar mais ainda muita questão bacana, mas os pilantras pegam o meu áudio, deturpam o meu áudio, colocam no meio de algumas pessoas que deixaram a Trindade, dando a entender que Euler Lopes, deixei de criar a Trindade de forma absoluta, e eu não fiz isso. Todo mundo sabe disso, tá? Todo mundo sabe. Até o Adolfo Clay gravou um vídeo acerca disso, mostrando como é que é a minha posição. Me infiltrei sim no meio deles para saber, o próprio Francisco vai falar, para saber como é que era, como é que eles tinham vários grupos. Um irmão nosso, David, deixou de criar a Trindade, foi por causa dele que eu me infiltrei, tá, no meio das testemunhas de Jeová. Testemunho de Jeová não, dos unitaristas, que também eram testemunhas de Jeová.
tá bom? Deturparam e ficaram com raivinha de mim porque eu estraçalhei o querubim no grego. Estraçalhei. Antes de eu entrar no meio deles, eu estraçalhei o querubim no grego. Estraçalhei, entendeu? Mas vamos lá. Então, vai ser linkado para esse outro vídeo agora que eu vou apresentar para vocês. Beleza? Vamos ver agora o pastor Francisco nesse quesito em relação a o meu áudio que foi feito. Ele é responsável diretamente, mas ele não fez essa montagem, tá, gente? Quero deixar bem claro, ele não fez essa montagem, tá bom? Vamos lá. Aqui está o pastor Francisco. Beleza, gente? Aqui, ó. Pastor Francisco. Conheço ele, um homem de Deus, uma pessoa sincera. Ele não segue a minha crença, ele já foi trinitário, hoje ele não é mais trinitário. Tá? E é muito tempo, na verdade, acho que em torno de 15, 20 anos ele é unitarista. Tá? E é ele que é o responsável dos áudios que colocava na sala. Ele. Vamos ver aqui, eu fui falar com ele. Aqui, ó, Pai de graça, pastor Francisco, tudo bem? Aí ele colocou amém. Amém. Graças, eu estou bem, sim. E você, como tem passado? Aqui que eu faço? Estou bem, meu pastor. Vim aqui no seu PV por causa de uma montagem que fizeram com o meu áudio. Vim aqui no seu PV por causa de uma montagem que fizeram com o meu áudio. Não sei se foi o senhor, eu perguntando para ele. Por isso, vim aqui conversar com o senhor. Aqui está o vídeo que o Marcelo Tafona colocou, tá bom? E olha só. Ele falou bem assim, ó. Não sou de fazer montagem, não. Não é do meu perfil. Vou ouvir. Ou seja, ele vai ouvir o áudio. Meu áudio apareceu, eu falo para ele, meu áudio apareceu nessa lista. Nunca enviei áudio para o senhor colocar. Mas acho que não foi o senhor que fez isso. Dê uma olhada no vídeo e me dê sua opinião. Conhecendo o senhor, tenho certeza absoluta que o senhor não fez isso. Aí vamos aqui, ó. Ouvir. Ele diz que já ouviu o áudio. O vídeo foi feito pelo Marcelo Atafona. O seu áudio provavelmente foi passado pela pessoa que você cita no nome. Na verdade, esse vídeo aqui não foi feito diretamente pelo Marcelo Atafona. Foi feito por uma outra pessoa que montou, tá? O Marcelo Atafona só pegou isso para tentar me prejudicar. Nós sabemos perfeitamente disso, tá bom? O seu áudio foi provavelmente passado pela pessoa que você cita no nome, no caso o Ivan. Não, o Ivan não pediu áudio para mim, não falou que aquela conversa ele ia espalhar nos grupos, não falou, entendeu? Não deixou. Se uma testemunha de Jeová fez isso, essa testemunha de Jeová é maldosa, entendeu? Maldosa, merece um inferno, ser processado, tá? Nesse sentido, merece ser processada, essa testemunha de Jeová. Okay? Porque ela pertence a uma organização e eles são criminosos. Quem fez isso é um criminoso. Nós sabemos perfeitamente disso, tá? Perfeitamente disso. Mas eu não autorizei neste áudio, falando para ele, mas eu não autorizei nesse áudio passar para o senhor colocar nessa lista. Aí o que ele vai me responder? Isso aqui, ó. Os demais áudios foram as pessoas de diversas salas, realmente tinha diversas salas mesmo, que me passaram. Agora não me lembro quais foram as salas. Aí ele me respondendo aqui, ó, mas não foi eu que postei, nem que fiz a postagem. Ó, ele diz que não foi que postou e nem quem fez a postagem. De fato, isso é verdade. Quem fez essa montagem dos áudios? Eu faço uma pergunta para ele. Aí ele falou assim, no vídeo que assisti agora foi o Atafona. Pelo que sei, esse vídeo é a única montagem que existe. Esse vídeo já existe, tá, gente? O Marcelo Atafona só reportou pro canal dele, tá? Mas é uma montagem, perfeitamente disso. Pegaram áudios e mais áudios de pessoas e fizeram uma montagem. Mas o primeiro áudio é seu, mostrando que várias pessoas deixaram de crer na Trindade. O Senhor até fala.
Antes desse vídeo, os áudios existiam desmembrados, ou seja, os áudios existiam separados, pelo que ele está falando aqui. Não existiam juntos. Esses áudios foram pegados de diversas pessoas para montar, para dar uma resposta a alguém, entendeu? Resposta a alguém. E a maioria de pessoas que estão nesses áudios são pessoas ignorantes, tá, gente? Em Trindade. A maioria, tá bom? Assim, que deixaram de crer na Trindade. Aí diz assim, ó. Mas ele pediu para o Senhor que ia fazer isso, ou seja, Marcela Tafona. Até porque era o Senhor que tinha esses áudios desses irmãos que deixaram de crer na Trindade. É o pastor Francisco que tinha esses áudios. Entendeu? Ele que reportava no grupo esses áudios. E não ia com o meu nome. Não ia. Apareceu depois já o meu áudio dentro desse grupo. Apareceu posteriormente, tá, gente? Posteriormente. Mas quando eu estava na sala, esse áudio não apareceu. Ó, mas ele pediu para o Senhor, eu perguntando para ele, mas ele pediu para o Senhor fazer isso? Até porque era o Senhor que tinha esses áudios desses irmãos que deixaram de crer na Trindade. Aí ele fala assim, aí eu falo para ele, mas era o Senhor que postava. Quando fazia isso, o meu áudio não constava, não estava. Quando ele fazia isso, gente, de fato, o meu áudio não estava lá. Entendeu? Não estava lá. Beleza? Eu vi tudo. Aí até depois meu áudio começou a aparecer. Como observei num vídeo, não foi o Marcelo da Fone que postou, mas foi outro. Meu áudio começou a aparecer na lista de Schindler. Vamos lá. Ele vai responder, ó. Os áudios chegaram para mim, aí postei todos na sala, acho que é a Liga Unitariana. Todos da sala tiveram acesso aos áudios. Aí eu respondo ele, eu vi todos esses áudios, mas o meu áudio, até aqui um ponto aqui, né? O meu áudio, os meus áudios, na verdade, não estavam nessa lista, ou o meu áudio não estava nesta lista. Quero saber como foi parar nessa lista. Meu áudio, eu até faço correção, né? Aí ele diz o seguinte, depois que eles foram postados na sala, todos tiveram acesso. Desde então, pude perceber que as testemunhas de Jeová se utilizaram deles para argumentar contra a sua pessoa. Tá aqui, ó. Depois que eles foram postados na sala, todos tiveram acesso. Desde então, pude perceber que as testemunhas de Jeová se utilizaram deles para argumentar contra a sua pessoa. Aí eu falo assim, meu pastor, já falei com o Elton do Arena Apologética, ele me deu o direito de resposta. Vim aqui falar com o senhor antes de detonar com essas patifarias que fizeram com o meu áudio. Aí ele coloca, entendo, mas quanto à sua pessoa, você não irá achar em redes sociais nada de mim. Nada de mim, pessoa falando mal e degrenindo a sua pessoa. De fato, ele, Francisco, a gente debateu muito, eu e ele é um cara respeitado e respeitável. Aí o que eu falo? Meu pastor, eu estava presente quando fizeram isso, ou seja, postaram o áudio, eu estava presente, eu consenti com isso. Perguntaram pelo menos se eu tinha consentido que uma conversa no PV fosse postada assim, dessa forma, sem me dar o direito de resposta. Tenho certeza disso. Apesar de nossas divergências, o Senhor é diferente dos demais unitaristas, ITJs. Unitaristas TJs. Aí eu estou respondendo uma outra conversa com ele, entendeu? Mas aqui, ó, eu pergunto para ele, meu pastor, eu estava presente quando fizeram isso? Perguntaram pelo menos se eu tinha consentido que uma conversa no PV fosse exposta assim, dessa forma, sem me dar o direito de resposta? Aí aqui ele vai responder também. Sim, se me comportasse assim, seria com certeza repreendido pelos pastores na minha convenção, além de não ser de minha índole. Talvez eu ainda te convido para falarmos acerca deste assunto em um canal no YouTube. Não fiz em outra ocasião por não ter que me expor por conta de baixarias. Na verdade, ele está falando aqui com certeza das testemunhas de Jeová, que fazem baixaria. Não acho bom a forma como muitas pessoas tratam
consagrado, de fato. Mas tenho te acompanhado nas redes sociais e vejo que você não é mais o mesmo Euler. Aqui está na íntegra, tá, gente? Na íntegra, tenha paciência, aqui está na íntegra. E diz assim, ó. Se não foi o senhor que fez essa montagem, então alguém pegou esses áudios e fez uma montagem para me prejudicar. Mais uma vez, tenho certeza que não foi o senhor, mas a testemunha de Jeová, visto que eu sou um dos seus opositores. Eu estou respondendo aqui assim, mas essa outra resposta minha, ou pergunta, é porque ele disse que eu mudei, né? Eu não sou mais o mesmo eu. Eu falei, como assim? Aí ele vai dizer, ó. Você tem se mostrado mais calmo, temperado e respeitoso. De fato, eu tenho me mostrado porque eu era terrível, tá, gente? Eu era terrível. Acho que eu vou voltar a ser mais terrível ainda contra esse testemunho de Jeová. Mas tudo bem, vamos lá. Aí eu falei, por isso vim aqui falar com o senhor, pois acredito que o senhor tenha valores cristãos. Meu pastor, essas coisas injustas me tiram do sério. Vou poupar o senhor, pois vejo que és inocente em tudo isso. Mas a testemunha de Jeová, em especial esses bandidos que fizeram isso, não irei poupar. Então, estão tentando me degrenir, pois não podem ir contra o meu conhecimento de grego. De fato, não pode. Um abraço, meu pastor. Eu tenho como homem de Deus, sempre disse isso, apesar de nossas divergências. Vamos lá, e falar assim, obrigado pela consideração. Na ocasião que pedi os áudios, eu não tinha intenção de degrenir a imagem de nenhum irmão, muito menos a sua. Pedi simplesmente porque a pessoa que conversava comigo me disse que não havia ninguém aderindo à unidade, né? Que é unitarismo, tá, gente? Com certeza, sei que o senhor não pediu que alguém fosse no seu PV para te dar o meu áudio. Tenho certeza. Aí eu falei, sei como é. Bem, vamos lá de novo, tá terminando. Se eu precisasse, irei eu mesmo. Ou eu iria eu mesmo, né? Com certeza, o senhor não é homem que precisa de intermediário. O senhor mesmo vai no PV e pede. Isso todos nós sabemos. O senhor é respeitado até entre os não unitaristas. Não só pelo seu conhecimento, mas pelo respeito que adquiriu por nós. Aí ele fala assim, eu vou falar com o Marcelo está falando sobre o vídeo. Ele diz que ele ia falar com o Marcelo está falando sobre o vídeo. Aqui começa já o áudio. Eu vou soltar os áudios, tá, gente? Tá gravando aqui, tá bom? Na íntegra. Paz e graça, meu pastor. Meu pastor, eu sei da sua sinceridade. Eu sei que o senhor não fez isso com meus áudios. Quando o senhor... Eu me lembro que foi o senhor que colocava esses áudios no grupo. Mas o senhor nunca fez um vídeo sobre isso. Eu sei disso. Mas foi o senhor o responsável que colocava esses áudios nos grupos, mostrando que pessoas desacreditavam na Trindade. Pastores, principalmente da Assembleia de Deus. Entendeu? Me lembro que o senhor disse que estava numa mesa da CPAD... E todos foram convencidos, assim, a metade, né? Foram convencidos pelas suas palavras, que não há Trindade. Respeitei a sua opinião, entendeu? Respeitei a sua opinião. Quando o senhor colocava os áudios, Euler Lopes, vi todos os áudios. Inclusive, eu mandei para um irmão chamado Adolfo Euclair, que sabia quase de tudo, entendeu? E ele sabia também do meu disfarce. Você sabe muito bem disso, que eu me disfarcei, coloquei isso até no YouTube, para saber como os unitaristas agiam em relação aos nossos irmãos da Trindade. O que ocorreu? Descobri várias salas, de forma injusta, para sabatinar os nossos irmãos e assim eles descrerem na Trindade. Isso é uma vergonha que fizeram. Entendeu? Por isso que querem falar, falem para cima de pessoas que conhecem de Trindade. E não de pessoas que não conhecem, pastores que não têm aprofundamento teológico, gramatical, linguístico. Mas eu sei que o senhor não fez isso. Entendeu? Eu sei que o senhor não fez isso. Aí depois, eles descobriram que eu estava investigando, saí do meio deles, claro, ficaram com ódio de mim, com ódio, principalmente as testemunhas de Jeová. O senhor não, mas principalmente as testemunhas de Jeová.
começar a cortar os meus áudios e colocar fora do contexto das conversas. E agora o meu áudio aparece num vídeo do Atafona. Entendeu? Como se eu deixasse de crer na Trindade, assim, tá? Lembrando sempre que eu sou um trinitário diferente dos trinitários hoje. Eu sou um diferente, todo mundo sabe disso. Entendeu? E o que eu estava me referindo era justamente a Trindade que é trabalhada filosoficamente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas o cara deturpou meus áudios, deturparam os meus áudios e colocaram diante de um contexto como se eu deixasse de crer na Trindade. Entendeu? De crer na Trindade. O meu comportamento anteriormente era que eu estava meio balançado, entendeu? Balançado e tudo mais e tal. E eu falei isso para quem? Para o Adolfo Euclair. E com o Adolfo Euclair, que é meu amigo trinitariano, que a gente combatia, claro, falava abertamente com ele. E isso está até em vídeo no YouTube. Entendeu? Mas sei que o senhor é um homem de Deus. E se o senhor falar com Atafona, fale para ele que eu vou dar o troco. O troco. Tá bom? O troco. E vou expor a nossa conversa aqui no PV, que eu sempre tenho certeza que o senhor não tem rabo preso com nenhuma testemunha de Jeová. Oi, Euler, tudo bem? Boa noite. Eu vou ser breve aqui no áudio, porque eu já estou saindo para a igreja. Nós temos campanha de oração todos os dias, de 10 às 11 da noite. Já estou um pouco atrasado. Mas eu já passei aqui para o Atafona, tá? As mesmas informações que eu passei para você. O objetivo dos áudios não foi uma pessoa, apontar uma pessoa, o Euler, né? Na ocasião, a discussão ela girava em torno de que o meu opositor dizia que não havia ninguém no Brasil aderindo à doutrina unitariana e que era um movimento isolado e morto. E aí, para contra-argumentar este argumento, né, eu pedi para que algumas pessoas que saíram do trinitarianismo e vieram para a doutrina da unidade fizessem os áudios. E esses áudios foram chegando e eu postei todos na sala. Então não tinha um alvo específico, uma pessoa específica. E alguém me passou os teus áudios, não me recordo agora quem. E esses áudios eu postei juntamente com os demais, né? E crendo, inclusive, que aquele áudio que você falava era verdadeiro, era genuíno. No entanto, você posteriormente apareceu fazendo vídeos dizendo que esses áudios não procediam, que eles não condiziam com a verdade, que você estava disfarçado mesmo no meio dos unitarianos, se passando por unitariano e que estava negando a Trindade para, de alguma forma, absorver o conhecimento e os argumentos unitarianos. Então, basicamente foi isso que aconteceu. Agora, como eu havia dito, não é do meu feitio agredir ninguém, atacar ninguém, muito menos em redes sociais. Tá certo? Que Deus te abençoe, fica com Deus, tenha uma boa noite. Não, pastor, tem uma falha na sua argumentação. Entendeu? Eu posso dizer, porque eu estava presente. Euler Lopes, estava presente. Mas tem uma falha na sua argumentação. Qual é a falha? É de dizer que meus áudios estavam no meio. Entendeu? Os meus áudios não estavam no meio. Eu me lembro perfeitamente no dia que você fez isso. Você colocou áudio de A, B, C e D, pessoas, né, pedindo o nome, por que deixou a Trindade, qual é a sua igreja, etc e tal, nesse sentido. Entendeu? Tá? Se o senhor fez isso, o senhor fez uma outra coisa posteriormente, sem o meu consentimento. Vou deixar isso bem claro. Sem o meu consentimento. Parece que o senhor caiu em contradição aqui, nas suas próprias palavras, entendeu? Porque se eu disse que você não pediu nada de meu áudio anteriormente, que se quisesse pedir, tinha havido no meu PV, e por que não veio fazer isso? E agora dizendo que alguém passou esses áudios para o senhor, sem ter me consultado, então quem errou foi o senhor agora. Entendeu? Então, dentro desse quesito, quando o senhor colocava os áudios, o senhor não colocava o meu áudio. Não colocava o meu áudio. Agora o meu áudio aparece sem meu consentimento
E o Senhor assumiu a responsabilidade. Então eu vejo que não foi o Marcelo Tafona, foi o Senhor que fez isso. Por isso que eu vim diretamente falar com o Senhor, que o Senhor foi o responsável disso. Foi o responsável disso. Entendeu? Tá? E quando eu estava presente, meu áudio não aparecia. Só depois que eu saí, meu áudio aparece? Não entendi isso. E sem meu consentimento, aí eu pergunto, quem consentiu o Senhor, para o Senhor, colocar os meus áudios? Eu dei ao Senhor permissão de fazer isso? Isso é crime, pastor. Isso é crime. Como é que o Senhor coloca um áudio de uma pessoa sem ter o devido consentimento dela? Isso não existe. Entendeu? Então não foi o Marcelo tá falando que fez, mas foi o Senhor que fez. Ele só pegou e fez o vídeo. Simples assim. Como é que o senhor me responde isso aí? E aí, pastor Francisco, deixa eu te perguntar ao senhor. O Davi ou David, era um irmão que era trinitariano. Pelo que eu sei, ele de fato deixou de crer na Trindade, ele pelo menos, né? Ele sempre vinha no meu PV, no PV do Adolfo, para discutir com vocês, né? Trindade, com outros. Ele falava para nós também que existia diversos grupos. Eu vou acelerar isso aqui, tá, gente? Só para porque é um outro irmão aí que deixou de crer na Trindade. Que vocês criaram para sabatinar cristãos que não tinham um certo conhecimento mais profundo, ou um certo conhecimento profundo acerca da Trindade. Entendeu? Mas depois eu vi que ele já tinha aderido ao unitarismo. Sabia que foi por causa dele que eu me disfarcei? Para saber de fato o que existe ali? Para tentar resgatá-lo de alguma forma? E olha que eu ensinei muita coisa para ele, mas mesmo assim ele não... Depois que ele virou a casaca, ele não quis mais saber, eu não sei. Né? Até o presente momento, onde eu estava defendendo com unhas e dentes, né? Nesse sentido, mostrei para ele muita coisa, mas eu vi que ele de fato tinha crido na Trindade. Nessa época até ele me perguntou se havia algum problema. Eu fui sincero com ele, né? Eu falei, não tem problema, não, se você não crê na Trindade, você não tem que ficar blasfemando, né? Nesse sentido. Fazendo chacotas, como as testemunhas de Jeová fazem. Eu não sei se foi o Senhor que convenceu ele, eu acredito que foi o Senhor que convenceu ele, e hoje eu tenho um conceito um pouco diferente. Hoje eu tenho um conceito um pouco diferente com aquelas pessoas que deixaram de crer na Trindade, entendeu? Isso foi por causa até do amado irmão Isaías Navi. Ele ia abrir meus olhos por alguns sentidos. Futuramente, a gente poderia ter um diálogo onde eu vou falar acerca disso, entendeu? Biblicamente falando. Tá bom? Mas como o irmão David está? Ele, de fato, desacreditou. Isso em torno já faz uns 4 anos, né? Ele desacreditou na Trindade mesmo? Oi, Euler. Bem, acabei a oração agora. Estou aqui ainda na igreja, né? Euler, a sala que nós participávamos não chegava áudio através da minha pessoa. Quando eu falo que eu postei, é porque na sala que nós estávamos, todos estavam trazendo áudio. Quando eu pedi naquela sala, às vezes chegava no meu PV e às vezes chegava direto na sala, né? Agora, como você viu, eu não fui pedir áudio para você. Eu postei o áudio e as pessoas que estavam presentes começaram a pedir, ou alguns fazerem os áudios que estavam na sala e outros a pedirem os áudios. No seu próprio áudio, onde o Atafona coloca lá, você não está falando na minha pessoa, você está falando para um irmão. Eu vou até olhar lá o nome do irmão. Provavelmente foi esse irmão que trouxe o áudio para a sala, né? E assim, esse áudio que trouxeram, que foi pedido, eu não sei como esse irmão pediu para você. Você deve se lembrar, deve questionar como é que ele pediu, se ele pediu para você e pediu autorização. Para mim, na minha cabeça, os áudios que estavam chegando eram de pessoas que saíram da Trindade e estavam fazendo aqueles áudios para contribuir para a resposta que eu precisava dar na ocasião. Então esse é o contexto, o real contexto, entendeu? Agora sim, cá entre nós, vocês querem perder tempo se ofendendo, sei lá, brigando. Eu falei com a Tafona agora, eu estou falando com você. Isso não é do meu feitio. Eu larguei debate, larguei essas coisas aí, porque eu vi que para mim não estava edificando.
não estava edificando. Com tanta coisa para fazer, como eu havia dito outra hora para você e para as pessoas que estavam comigo, um grande amigo meu, pastor Alex, na época, éramos nós dois que conversávamos com você acerca deste assunto e com o David também. E o David foi, segundo ele, que abriu a Liga Trinitariana e depois, conversando, foi mudando de posição até que se assumiu o Unitariano, ainda com algumas reservas também. Depois eu também fui perdendo contato com ele, de vez em quando, vez ou outra a gente conversa. Então, em suma, não houve, de minha parte, nenhuma tentativa de macular, manchar o seu nome e a sua imagem. Fique bem claro isso daí. Como você vai entender ou deixar de entender, aí você vai julgar o que você entendeu. Você tem duas opções, julgar o que você entende ou o que eu estou falando. Tá certo? Se eu tiver que falar alguma coisa para você, você sabe que eu vou falar, como para qualquer um, até porque eu já evito essas coisas, porque corre sangue nordestino aqui nos meus braços. Entendeu? E para ser mais honesto, mais claro para você entender meu linguajar, não tem. Meu pai dizia que o homem se mede assim, de cima do nariz para cima. Então, não tem homem maior do que eu, ou mais corajoso, não existe isso para mim. Entendeu? Espera até um dia a gente se conhecer pessoalmente para você ver que tipo de homem que você está conversando aqui. Então, eu já evito essas coisas porque eu não vejo nada que possa edificar, eu não vejo nada que possa glorificar a Deus. Se for um diálogo, como algumas pessoas fazem, eu acho producente. Uma troca de informações, respeito de forma respeitosa, onde o ouvinte vai ser edificado de alguma forma. Mas quando eu vejo disputa, sentimento de sair com vitória, e às vezes a preço da verdade a pessoa distorce a verdade, eu pulo fora. Eu não quero saber dessas coisas, entendeu? A Atafana perguntou para mim agora, você quer que eu tire o áudio, remova o áudio, pastor Francisco, para não lhe comprometer? Eu falei, olha, Atafana, o que você fez, está feito. Simplesmente você assume que foi você que fez, entendeu? E não deixa entender que eu quero, de alguma forma, manchar ou macular o nome do eu ou teu ou de alguma pessoa, porque eu não faço isso. Entende ou não? Agora, até onde eu sei, com relação ao David, ele se tornou unitariano. Eu não sei como é que ele está hoje, tá? Eu não tenho um contato com ele. Eu tenho um contato constante com os... Voltou aqui rapidinho, algo muito importante que ele fala, aqui ó. Manchar ou macular o nome do eu ou teu ou de alguma pessoa, porque eu não faço isso. Entende ou não? Agora, até onde eu sei, com relação ao David, ele se tornou unitariano. Na verdade, a pessoa distorce a verdade, eu pulo fora. Eu não quero saber dessas coisas, de informações, respeito de forma respeitosa, onde o ouvinte vai ser edificado de alguma forma. Mas quando eu vejo disputa, sentimento de sair com vitória, e às vezes a preço da verdade a pessoa distorce a verdade, eu pulo fora. Eu não quero saber dessas coisas, entendeu? O Atafana perguntou para mim agora, você quer que eu tire o áudio, remova o áudio, pastor Francisco, para não lhe comprometer? Eu falei, olha, Atafana, o que você fez, está feito. Simplesmente você assume que foi você que fez, entendeu? E não deixa entender que eu quero, de alguma forma, manchar o... Aqui diz que foi o Atafona que fez isso. Eu acredito que não foi o Atafona que fez isso. Ele já pegou o vídeo pronto, o Atafona, entendeu? E repostou no canal dele. Quem fez isso, ninguém sabe. Eu não sei. Eu não sei. Queria conhecer essa pessoa. Queria conhecer mesmo. Entendeu? Queria conhecê-la. Tá? Mas vamos lá. Macular o nome do eu ou teu ou de alguma pessoa, porque eu não faço isso. Entende ou não? Agora, até onde eu sei, com relação ao David, ele se tornou unitariano. Eu não sei como é que ele está hoje, tá? Eu não tenho um contato com ele. Eu tenho um contato constante com os meus amigos quase que de infância, como o pastor Alex, né? Tem uma série de pastores que eu conheço, o pastor Fábio Liotelli, que são amigos que nos acompanham, inclusive alguns são nossos discipuladores. Então, é isso aí, Euler. Se você quiser conversar acerca, falar acerca, você fica à vontade. Eu não tenho nenhum problema, não tenho rabo preso com ninguém, nem com você, nem com o Testemunho de Jeová, nem com o Adventista. Graças a Deus, eu estou aqui de cara limpa, né? E não tem nada que me incrimine, porque eu sou um homem idôneo. Para você ter uma ideia, hoje, na cidade que eu estou, eu acabei de receber uma medalha lá em Rio Claro,
de destaque dos 15 capelães que se destacaram no Brasil, fazendo trabalho social, entrando em hospitais, ajudando famílias que perderam seus entes queridos. E fui reconhecido dos muitos que tinham entre os 15. Na cidade que eu estou hoje, estou fazendo um trabalho com o prefeito e as autoridades da cidade. Sou hoje pastor-presidente, graças a Deus, pelo um chamado que o Eterno me fez. Sou empresário, tenho 3 empresas, 2 que trabalham no agro, uma que trabalha no agro, uma na construção civil e outra no comércio, que é uma loja. Então hoje eu tenho muitas ocupações, sabe, para a leitura que eu faço, para perder tempo com picuinha, coisas bobas, sabe? E muito menos manchar o nome de qualquer homem na face da terra, tá certo? Então é isso aí. Eu agora vou retornar ao meu lar e procurar um descanso agora, tá certo? Eu me afastei também, não só de debates, eu sempre lecionei teologia, dei uma pausa por causa das atividades, larguei uma série de coisas por escolha, por opção, que eu tive que escolher largar, por causa de atividades talvez mais importantes, não que a teologia não seja importante, mas como eu tenho que pregar nas igrejas, dar palestras, hoje eu faço palestras para casais, faço palestras, tenho desenvolvido um material mais pastoral, tudo sobre dízimo, então eu tenho ministrado em várias igrejas, leciono para poucos pastores que querem um alinhamento com a doutrina da unidade, atuo na convenção hoje, graças a Deus, ajudando pequenos ministérios que crescem de forma desordenada e desorganizada, dando assistência jurídica e teológica para esses pastores que estão organizando as suas respectivas igrejas. Então é isso que é a minha vida hoje. Essas coisas não me interessam. A briga que você tem hoje não é comigo, é com a tafona. Então, se fosse comigo, eu estaria armado contra você, mas não é. Pode ficar tranquilo com relação a isso, tá certo? Bem, esse áudio dele foi de 7 minutos e 50, quase 8 minutos. Coloquei na íntegra, porque eu não recorto o áudio de ninguém. Nesse quesito aqui, tá? Quando eu quero fazer uma chacota, eu faço. Mas aqui não, aqui é uma conversa séria, onde estão querendo denegrir a minha imagem. E eu estou colocando aqui na íntegra, tá? Gravei a tela, estou gravando a tela do meu notebook para mostrar que de fato, ó, aqui não tem recorte nenhum. Por isso estou colocando na íntegra as coisas, para que você possa ter o conhecimento. Aí diz assim, o irmão que passou o seu áudio foi o irmão Ivan. Pergunta para o irmão Ivan por que os seus áudios foram parar nas mãos de terceiros, sem o seu consentimento. Isso é verdade. Vamos ver o que ele vai responder. Eu queria, se alguém tiver o contato desse irmão Ivan, que mande para mim, por favor, tá bom? Quero conversar com ele, porque uma conversa que eu tive com ele no PV foi parar lá, nas mãos das testemunhas de Jeová. Eu disse assim, ó, eu não tenho mais o número dele. Se o senhor tiver o número do Ivan, me envia, se possível. Bom dia, Euler. Shalom, Yehová. Eu falei assim, eu não tenho. Beleza. Aí eu respondi aqui o 750 no perfeito. Sei que fizeste na inocência. Obrigado pela sua contribuição. E eu coloco aqui o áudio para ele aqui, ó. E terminamos aqui, ó. Paz e graça, pastor. Bom dia, tudo bem? Não, a gente estava numa conversa informal no PV. Entendeu? Uma conversa informal. Na verdade, várias coisas eu tinha falado com ele, né? Muitas outras coisas. Beleza? Acerca da Trindade. Entendeu? O entendimento que existe por detrás. Mas eu acho que foi uma maldade tão grande. Ou alguém pediu para ele conversar comigo no PV. E no PV para me falar alguma coisa para tirar meu áudio do PV. Futuramente para usar contra mim, entendeu? Eu acredito que foi isso que aconteceu, tá? Não autorizei áudio para ninguém, porque eu não tenho o número mais do Ivan, senão entrar em contato direto com ele, perguntando por que meu áudio parou ali, quem pediu para ele, quem deu autorização em utilizar o meu áudio do PV. Por que não perguntaram diretamente para mim?
E outra coisa, eu gravei um áudio de 13 minutos e esse áudio sumiu. Entendeu? Quando roubaram minha casa, levaram meus 2 notebooks. Entendeu? E esse áudio estava dentro, como prova que eu não deixei de crer na Trindade. Foi um áudio de 13 minutos. Isso foi um rebuliço na época, porque as testemunhas, testemunhas de Jeová não, elas também estavam. E os unitaristas, juntamente com as testemunhas de Jeová, que são unitaristas, acreditavam que eu ia concluir o estudo do Novo Testamento, acreditando no unitarismo. Mas foi o contrário que eu fiz. Entendeu? O contrário que eu fiz. Isso deu um rebuliço na época e tudo mais e tal. Disseram que porque eu fiz isso, não sei o que mais lá. Eu fui falar quem de fato eu era. Porque eu estava ali. Qual era a minha finalidade. Entendeu? Então, dia 16, eu vou ter a oportunidade de explicar muita coisa nesse sentido. Já tem alguma coisa no meu canal, de 3 ou 4 anos atrás, nesse sentido. Eu excluí um vídeo, porque o Querubim excluiu outro dele, entendeu? Que envolvia meu nome, ele excluiu. Ele estava observando que havia injustiça naquele quesito. Aí, posteriormente, eu gravei um vídeo e também eu excluí, nesse sentido, porque ia direto contra a pessoa dele, né? Então, a gente se acertou nesse sentido. Tá? Em relação ao Ivan, não tenho contato com ele. Pediram com certeza algo para ele, ele foi no meu PV, não falou, não me avisou. Se alguém tiver número do Ivan, vou perguntar quem foi que fez isso, quem me dê o nome que fizeram para me prejudicar. Mas graças a Deus, que sou uma pessoa consagrada, principalmente na língua grega. Tá? Consagrada, sou uma pessoa que levam o reino de Deus a sério, muito a sério, e não gosto de palhaçada e nem pataquada. Mas sei que o Senhor fez de forma inocente, colocou meus áudios de forma inocente, tá? Nesse dia não estava nessa sala, com certeza não estava nessa sala, porque se eu tivesse, eu tinha ouvido o meu áudio no meio de outros, mas com certeza fizeram um vídeo, né? Pegaram os meus áudios, fizeram um vídeo com seu áudio, colocaram tudo no meio lá, meu áudio. Observe que meu áudio começa cortado e termina cortado. Tá? Interessante isso. Mas, tudo bem, meu pastor. Eu acredito no Senhor. Aqui terminou nossa conversa. Perfeitamente. Então, gente, coloquei na íntegra para que você possa ter todo o conteúdo, tá? A questão ficou, né? Pegaram o meu áudio mesmo, sem o meu consentimento, sem as minhas devidas observações, tá? Esse Ivan conversou comigo no PV, conheço ele, tá bom? Faz tempo que eu não tenho contato com ele. Do PV saiu o meu áudio, esse PV. Alguém pediu para ele na época, com certeza, quero deixar, não foi o Marcelo Tafona que fez essa lista, não foi o Marcelo Tafona, entendeu? Já dá para observar que não foi ele, beleza? Andem olhando alguns canais, aparece essa mesma lista em outros canais, então meu nome começou a aparecer depois, tá? Meu nome começou a aparecer depois no meio dessa lista. Na verdade, o meu áudio começou a aparecer depois no meio da lista. Mas a lista original não continha esse áudio. Não continha esse meu áudio. Eu estava presente. Mas depois começou o meu áudio a aparecer nessa lista. As testemunhas de Jeová pegaram, com certeza, eu acredito que quem colocou o meu áudio nessa lista foi uma testemunha de Jeová. Eu acredito que foi uma testemunha de Jeová. Colocou e começou a replicar e fez vídeo. Só para me prejudicar. Sabe por quê, gente? Porque eu sou um ferrenho debatedor. Eu estava estraçalhando o querubim nos grupos. Pelo amor de Deus. Eu estava estraçalhando o querubim nos grupos. E por causa disso, eles tentaram, não contra o meu conhecimento, mas contra a minha pessoa.
ok? Tem minha pessoa, até dizendo, eu não era professor de grego, etc e tal. Mentiro. Como? Sempre fui professor de grego, sempre fui não. Desde 2015, tá, gente? Desde 2015 dei aula primeiro presencial, ok? Não tinha essa ideia de grupo do WhatsApp presencial, mas confesso que em torno de 2015 eu não sabia tanto grego como eu sei hoje. Isso é verdade. A gente vai evoluindo, vai crescendo e tudo mais. Tá bom? Dia 16, Arena Apologética, vai ser muito importante. Beleza? Por isso que eu digo que esses caras são pilantra. Um bando de vagabundos, safado, bandido, que precisam estar na cadeia para aprender, porque religiosos não são. Fizeram isso com o meu áudio, pô. Sabe por quê? Porque eu sou ferrenho debatedor. Não estou dizendo todas as testemunhas de Jeová, não, tá? Mas seu Marcelo Tafona mandou publicar em vários grupos o que ele anda fazendo, tá? Marcelo Tafona, seu fujão, seu bandido, tu é um bandido, cara. Entendeu? Pegando o meu áudio sem meu consentimento e colocaram num vídeo e você tá replicando. Você é um bandido, tá? Que não vai me enfrentar porque corre, ok? Corre, não é o machão que não vem botar pra cima de mim, não vai botar não. A partir de hoje, as testemunhas de Jeová que combatem a Trindade estão lascadas. Essa que combate mesmo, ferrenho, como Marcelo Tafona, Rubens Querovini, nem tanto Rubens Querovini. Quero ver sempre ele mostrar a asinha dele, aí sim, bota pra cima. Mas a partir de hoje, dia 16, o pau vai cantar. Tá bom? Bando de mentirosos, de vagabundos, safado, pilantras. Vocês são pilantras. E ando espalhando aí no grupo para tentar degrenir a minha imagem. Mas não vai degrenir não, filho. Nunca. Pode convidar vagabundos por cima de vagabundos aí. De bandido por cima de bandido. Pode convidar professores de bandidos. Pode convidar. Não vai ter. Eu vou enfrentar todos. E vou botar todos para correr. Em nome, sabe de quem? De Jesus. Curta, compartilha, deixe seu comentário, deixe seu like. Esta é a minha indignação.